Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Olha só essa imagem linda do nosso Rio de Janeiro. Esse vídeo vai falar um pouquinho do patrimônio que nós temos aqui, um patrimônio cultural importante para nós. E também vamos falar da nossa cultura super rica, tanto aqui do Brasil quanto do mundo. Vamos viajar um pouquinho na história? Vocês se lembram daquela moça que a gente leu a história dela lá no livro? Ela ganhou uma bicicleta quando era criança e essa bicicleta fez a alegria da vida dela. E ela tem essa bicicleta até hoje e ela já tem 40 e poucos anos. Olha só que interessante. Vamos entender um pouquinho sobre a história dessa menina. Primeiro, eu quero falar para vocês sobre o patrimônio. O que seria isso, Tia Lu? Patrimônio são bens que as pessoas têm, que pertencem às pessoas, certo? E esses bens, eles podem ser herdados como herança, algum parente te dá isso aí, ou também pode ser um objeto que você tenha, por exemplo, aquela bicicleta. Mas aquela bicicleta, ela é um patrimônio cultural. Por que isso, Tia Lu? Porque o patrimônio cultural são objetos que pertencem a uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem valor sentimental. Então, aquela bicicleta não tinha nenhum valor financeiro para aquela mulher. Era um sentimento que ela guardava. Olha aí a bicicleta. Então, esse patrimônio cultural, esse patrimônio que tem muito valor para a gente, um valor sentimental, ele pode ser particular, ele pode ser também particular individual, né? No caso é seu, né? Você até empresta, mas depois ele volta para você. Então é você que usa o patrimônio cultural particular ou individual. E também nós temos o patrimônio que tem também todo um sentimento, mas esse patrimônio ele é coletivo, pertencem a várias pessoas. A gente vai entender mais um pouquinho sobre isso. Olha aí, ó, o Cristo Redentor, a gente está vendo a Ponte Rio-Niterói, a gente está vendo o Maracanã, olha só. Nós estamos vendo aí, ó, o bondinho do Pão de Açúcar, Baía de Guanabara. São patrimônios culturais coletivos. Olha, várias pessoas gostam do Cristo Redentor, têm um sentimento pelo Cristo Redentor. Tem muitas pessoas que amam o estádio do Maracanã, porque tem um sentimento ali, né? Então, nós entendemos que patrimônio cultural coletivo são os patrimônios que pertencem a muitas pessoas, e isso tem um valor sentimental. Olha lá, o coletivo pode ser uma comunidade, um bairro, pode ser uma cidade, um país ou até mesmo um mundo. E aí, vamos falar um pouquinho dos patrimônios culturais nos bairros? Eu trouxe uma curiosidade para você. Olha, podem ser objetos, construções que têm valor especial para uma comunidade ou cidade. Pode ser uma praça, uma igreja, um monumento, uma estátua. Vocês sabiam que aqui em Campo Grande nós temos alguns patrimônios culturais coletivos, que é aqui do nosso bairro, não tem mais em lugar nenhum. Olha aí, a igreja Nossa Senhora do Desterro é uma igreja muito antiga aqui de Campo Grande. Quando o bairro estava sendo formado, eles já construíram essa igreja. Então tem um valor sentimental muito grande para o nosso bairro e para a nossa cultura. E olha só, depois que reformaram Campo Grande, colocaram essa escultura aí. Ela parece uma laranja, não parece? Uma laranja descascada assim, né? A casca da laranja, que interessante. Mas por que isso, Tia Lu? Porque antes de Campo Grande ser esse centro comercial, essa porção de moradias, né, que nós temos, um bairro muito grande, eram fazendas que plantavam laranja. Olha só que interessante, é a história do nosso bairro através dessa escultura. Vamos falar um pouquinho das culturas agora. Cultura, mas tia, o que é cultura? Vamos lá, eu vou sair daqui e vou ficar aqui para te ler. Melhor, vou ficar aqui. Chamamos de cultura tudo que aprendemos ao longo da vida, certo?
com a nossa família, na escola, na comunidade que vivemos. Então, você aprende muitas coisas com a sua família, você aprende muitas coisas na escola, e isso vai formando uma cultura de vida, tá bom? Expressamos a cultura através das nossas roupas, das comidas que nós comemos, do nosso trabalho, das nossas crenças, não é verdade? Nossas músicas, etc. A cultura está sempre em transformação. Crianças, lembrem disso. A cultura sempre está em transformação. Você não usa a mesma roupa a vida toda, não é verdade? Antigamente você gostava de uma roupa, aí você vai vivendo, vai vendo outras culturas e você vai formando, mais ainda você vai transformando a sua cultura, ok? Vamos falar um pouquinho da cultura urbana agora. O que seria isso, Tia Lu? A cultura urbana é definida pela forma que nós vivemos nas cidades, ok? Entendam bem, cada cidade tem uma forma de viver, então a gente chama isso de cultura urbana. A forma como uma cidade é construída, os meios de transporte, as roupas que usam, as comidas típicas que aquelas pessoas comem, né? Elas variam de lugar para lugar, então a gente chama isso de cultura urbana. Crianças, a cultura urbana, ela é diferente em alguns pontos, mas existem pontos que a cultura urbana é bem parecida em muitas cidades do mundo. Por exemplo, vejam esses prédios altos, pontes, avenidas. Isso aí é uma coisa que tem em várias cidades no mundo, não é verdade? Grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, a gente vê esse tipo de construção. A gente também vê muitas torres de transmissão de comunicação de celulares, né, internet. A maioria das cidades, elas têm essa cultura urbana. Olha nessa imagem. Nós estamos vendo muitos carros, nós estamos vendo ônibus, estamos vendo os trens, tem trilho ali, olha, de metrô. A maioria das cidades tem esses meios de transportes coletivos, também os individuais, certo? Então, isso é um tipo de cultura urbana no geral, né? Vejam só, a maioria das pessoas no mundo usam calça jeans, usam tênis, usam bonés. Isso faz parte da cultura urbana no geral. Nós temos um patrimônio vivo. O que seria isso, Tia Lu? São as tradições culturais de cada região. A gente viu anteriormente que existem culturas urbanas muito parecidas em várias cidades, mas as cidades também têm as suas tradições. Por que isso? Porque no Brasil nós tivemos diferentes culturas, né, que chegaram com os imigrantes. Eles vieram trazendo as tradições culturais deles e a gente foi adaptando aqui no Brasil. Então, cada região tem uma tradição cultural. Olha lá, variam de acordo com o lugar, certo? A gente vai saber um pouquinho sobre isso com o artesanato, por exemplo. Você pode reparar as diferentes tradições culturais através do artesanato. Olha, lá na região norte do Brasil, existem esses artigos feitos com capim dourado. Olha só que lindo! Dá para fazer bolsa, dá para fazer sandália. É um artesanato daquela região. Se você for olhar aqui no Rio de Janeiro, você não vê esse tipo de coisa, não é verdade? Olha aí a região Nordeste, pessoal lá da região Nordeste, aquele calorzão. Então, lá existem senhorinhas e até jovens que fazem muitas rendas. São as rendas do Nordeste. Olha só que interessante. Às vezes essas rendas vêm para cá, para o Rio de Janeiro, e a gente até compra. Você deve ter alguma coisa de renda na sua casa, não é verdade? É muito interessante. E aqui na região Sudeste, aqui mesmo na nossa região, nós vemos um artesanato da cerâmica. Nós temos muitas lojas que fabricam cerâmica aqui no Rio de Janeiro. Você deve ter alguma coisa feita de barro na sua casa, com certeza.
A tradição cultural da região norte na agricultura e na pesca é assim. A gente vê, olha, grandes fazendas com muitas máquinas fazendo aí agricultura. Mas lá na região norte a gente também vê fazendas de famílias e eles fazem aí uma agricultura familiar. Eles mesmos capinam a terra, eles mesmos plantam com as próprias mãos, não são máquinas. Isso é muito interessante. Lá na região norte a gente também vê esse tipo de pesca. Olha só que interessante. Aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente não vê pessoas pescando assim, olha, com essa rede enorme. Isso é muito interessante. E sobre as roupas, Tia Lu, como que é a tradição cultural no Brasil e no mundo de acordo com as roupas e com as músicas? Olha só essa roupa da Noruega. Lá é frio, vocês estão vendo, olha, tem neve por todo lado. Agora, aqui no Rio de Janeiro, as pessoas não usam aquelas roupas, elas usam essas roupas aí, olha, super fresquinhas. Por quê? Aqui no Rio é muito calor. Então, a nossa tradição é esse tipo de roupa, né? Roupas largas, roupas que refrescam, certo? E as músicas e as danças? Olha só essa foto, vou até vir para cá. Olha só essa foto lá do sul, tchê. É uma dança típica gaúcha. Olha só as roupas que elas usam, que eles usam. É muito bonito, né? Então, você não vê esse tipo de dança em todo lugar. Varia de acordo com a região. Vocês estão entendendo, crianças? Tradição cultural é isso aí. Vamos falar da culinária. Agora vem a hora boa. Olha, a tia volta para cá. Olha só esse pão de queijo. Esse aí, ó, tá escrito Forno de Minas. Da onde vem? É a culinária mineira, não é verdade? Esse pão de queijo é uma tradição que vem lá de Minas, que também faz parte da região sudeste. Olha só, a culinária gaúcha, o churrasco, as pessoas gostam de comer churrasco lá no sul. E lá na Bahia, a culinária do Nordeste tem esse aí, olha, o acarajé. É uma comida muito típica do Nordeste. E as moradias, Tia Lu? Então, de acordo com as cidades, nós vemos prédios, né? Vemos casas, muitas casas, prédios, né? Isso acontece muito nas cidades grandes. Nós também vemos essas casinhas, olha, são as palafitas construídas, né, por cima dessas estacas de madeira e ali embaixo passa o rio. Por que é assim alto? Porque às vezes o rio sobe e aí a água não entra dentro de casa. Tá vendo? Isso aí, olha, é muito comum na região norte e alguns lugares da região nordeste. Nós vemos essas casinhas de madeira, elas são muito tradicionais lá no sul. Lá o sul é um lugar frio e aí a madeira esquenta um pouquinho. Então, crianças, a gente conseguiu ver muitas tradições através de moradias, de culinária, através do artesanato. Então, agora, você já sabe o que é um patrimônio, é todo um bem que você tem. O patrimônio cultural é um bem que você pode ter e também várias pessoas, certo? Quando esse patrimônio ele tem um valor sentimental para nós chamamos de patrimônio cultural. E também a gente estudou sobre as culturas, elas sempre estão em transformação, ok? E também as tradições culturais que variam de região para região. Então agora você já relembrou a matéria da sua prova e está prontinho. Boa sorte!